Olá, é muito bom ter todos vocês aqui novamente. Chegou um vídeo que várias pessoas estão aguardando, porque ele vai falar sobre uma questão bem interessante que deixou muita gente curiosa, sobre o nosso cérebro ser preguiçoso. É, sabia disso? O meu é preguiçoso, o teu também. Vamos ver mais sobre isso. Mas antes de entrarmos na matéria propriamente dita, curta esse vídeo, comente o que você achou, envie esse vídeo compartilhando com outras pessoas que também vão tirar proveito da matéria. Vamos começar sobre o tema de hoje, cérebro preguiçoso. E vamos então compartilhar aqui uma apresentação de slides. Este então é o tema para hoje, cérebro preguiçoso. Como assim? Alguns têm dificuldade de entender isso. Mas vamos pensar no seguinte: nosso cérebro tem uma capacidade magnífica de processamento, capacidade de analisar as coisas, de discernir, de descobrir coisas novas, aprender novas habilidades, tomar decisões bem planejadas e, é claro, tudo isso envolve o uso de energia e muita energia. Aqui esses desenhos nos ajudam a imaginar o quanto o nosso cérebro gasta. Ele, apesar de ser relativamente pequeno, nosso cérebro pesa por volta de 1,5 quilo, comparado com 70, 80 quilos de peso de uma pessoa adulta, realmente ele é pequeno. Só que ele chega a gastar por volta de 20% da energia consumida pelo nosso organismo. Algumas pesquisas indicam que a energia gastada pelo cérebro é suficiente para acender uma lâmpada. Bom, como o cérebro tem muita inteligência, ele tem dentro dele também um gestor de energia que procura usar situações já conhecidas para poupar o consumo da energia de nosso organismo. Quando nós estamos criando soluções, criando, investigando, aprendendo, claro, gasta muito mais. Bom, vamos pensar aqui, mais uma vez, uma ilustração para a gente entender um pouco como a nossa mente trabalha. O que acontece quando vamos a um lugar desconhecido pela primeira vez? Você só tem talvez o endereço, talvez tenha ajuda ali de GPS, algumas coordenadas como chegar. Então, como você vai nesse lugar pela primeira vez? Você vai prestando atenção aos detalhes. Em que rua eu estou? Eu tenho que entrar na segunda à esquerda, terceira à direita, depois da padaria, depois do semáforo, vir aqui, vir ali, uma casa de tal cor. São muitas informações que nós estamos prestando atenção para conseguirmos chegar ao nosso destino. Mas e a segunda vez que você vai? A segunda vez é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, nós já lembramos boa parte do caminho. Já não precisamos ficar tão preocupados de entrar na rua certa, vir aqui, vir ali, nós já vamos reconhecendo os lugares. E na terceira? A terceira já ficou cada vez mais fácil. Imagina se você vai regularmente, todos os dias, àquele endereço. Começa a ir no piloto automático. A primeira vez, quando você estava entendendo como chegava no local, prestando atenção aos detalhes, o cérebro foi exercitado. Ele teve um trabalho muito maior e gastou muito mais energia. Mas depois de muitas e muitas vezes, ele entra no piloto automático. Isso é bom, certo? Errado? Não é bom. Sabe por que não é bom estarmos constantemente no piloto automático? A parte perigosa é que o nosso cérebro pode atrofiar, diminuir a sua capacidade, porque nós estamos sempre, sempre, sempre no piloto automático. Portanto, o nosso cérebro se torna preguiçoso, ou seja, sempre está querendo fazer as coisas que ele já sabe, que ele já conhece. Não está querendo desenvolver novas habilidades, não está querendo aprender coisas novas. Está querendo fazer sempre o que já conhece. Por isso que ele precisa
de constante exercício mental, porque senão atrofia. Não é algo que você vai notar de um dia para o outro, de um mês para o outro. Com o passar da idade, conforme vamos envelhecendo, aí sim vamos notar que o nosso cérebro está atrofiando. E aí, exercitar-se pode já ser um pouquinho tarde. Quais seriam bons exercícios para o nosso cérebro, para que ele não fique preguiçoso? Por exemplo, tenha o costume de fazer perguntas regularmente. Tem perguntas abertas, ou seja, perguntas para se buscar dados. Tá? As perguntas abertas são perguntas cuja resposta ela é ampla, ela precisa ter uma explicação para ser respondida. As perguntas fechadas, elas são filtro de dados. São perguntas do tipo que se responde com sim, com não, ou com uma única palavra, tipo branco, azul, vídeo, áudio. São perguntas fechadas, tá? E elas podem ser combinadas para conhecermos os assuntos. Agora, esse daqui é um campo especial que eu amo pesquisar. Tá? Entre os exercícios para o nosso cérebro está a matemática cerebral. Matemática? Não é a matemática que você aprende na escola, de fazer contas, cálculos, equações, geometria. Não. O nosso cérebro tem a maravilhosa capacidade de processar uma série quase que infinita de cálculos e com uma rapidez extraordinária. Por exemplo, como que começa a matemática cerebral? Imagine duas crianças numa simples brincadeira, de jogar bola de uma para outra. A gente tem ali um conceito de como é a posição que se lança a bola e a força que se lança para que chegue até a outra pessoa. A bola ela pode ser simplesmente jogada para que a pessoa pegue suavemente, ou ela pode ser empurrada com força para atingir e até machucar outras pessoas. O cérebro faz cálculos para isso. Essa é um exemplo da matemática cerebral. O cérebro tem a capacidade de calcular a diferença entre as coisas. O que está perto, o que está longe, está muito perto, muito longe. Também nessa matemática da nossa mente, nós podemos calcular o que se espera em termos de temperatura, de atitude de outras pessoas, de resultados. Tem condições de calcular o que vai se realizar, faz determinado esforço, se coloca um objeto em cada posição. São muitos cálculos que o nosso cérebro tem condições de fazer. E esses cálculos refinam as nossas ações. Quando nós controlamos nossas ações, nós podemos controlar os nossos resultados. Essa forma de matemática, ela é muito boa para nós não ficarmos no piloto automático e desenvolvermos as nossas habilidades. Mas assim, comentamos rapidamente, vamos ver alguns exemplos melhores para a gente entender como que o nosso cérebro faz cálculo. Imagina que você é convidado para ir na casa de um amigo, de um parente, foi convidado ali para uma ótima refeição de domingo. Aí a cozinheira, ela se propõe a fazer arroz, feijão, macarrão, frango assado, carne de panela, salada, legumes e dois tipos de sobremesa, além de suco. Uau! Quando ela vai começar a preparar isso? Domingo, 8 horas da manhã. Cozinheiros e cozinheiras de plantão. Será que começando naquele dia cedo, sem nem sequer ter verificado o que tem de itens em sua cozinha, será que ela vai conseguir preparar tudo isso até a hora do almoço? Percebem que nós não temos como colocar isso no papel, mas a gente já tem uma ideia que a quantidade de pratos para uma pessoa só fazer, ela tem que ter começado no dia anterior a separar alguns ingredientes, a comprar o que precisa ser comprado. Talvez uma carne já possa ficar preparada do dia anterior, talvez os legumes já possam ficar picados desde o dia anterior, para que esse banquete possa ser servido para nós. Um segundo exemplo, para todos aqueles que dirigem automóvel, é interessante para anotar.
Você está dirigindo o seu veículo e vê um pedestre à sua frente. Continua ou para? Depende de muitas coisas. Rapidamente o nosso cérebro calcula. A pessoa está a que distância? Nós estamos em que velocidade? A pessoa está andando, parada. Talvez estamos a uma velocidade de 30, 40 por hora. E a pessoa está bem distante atravessando a rua. Nem nos preocupamos, porque até ele terminar de atravessar, nós ainda estamos a uma distância segura. Mas você está numa velocidade mais rápida e uma criança passa correndo, instintivamente nós freamos. Por quê? Porque você sabe que é bem pouco tempo para alcançar aquela criança correndo à sua frente. Cálculos que o nosso cérebro faz. Também aquele exemplo que citamos, né, anteriormente, de jogar a bola para uma outra pessoa. É um bom exemplo dessa matemática do nosso cérebro. Ainda falando sobre exercícios para o nosso cérebro, o mindfulness, muito comentado hoje em dia, ou em palavras simples no nosso português, atenção plena. É nós estarmos focados naquilo que estamos fazendo no momento. Pensa bem, será que adianta ficarmos o tempo todo pensando em coisas do passado? O passado já se foi, nós não podemos mudá-lo, nós podemos aprender lições do passado. E existem momentos para ficarmos pensando, em determinada ocasião, pensar no que aconteceu, tirarmos a nossa lição. Depois disso, a vida segue. Como também o futuro vai vir. E nós não vamos saber muitos detalhes do que vai acontecer conosco em base pessoal. Não adianta ficar imaginando uma série de coisas, seja de tragédias, seja de coisas boas, se ficarmos pensando exageradamente no passado ou no futuro, nós gastamos muito do nosso cérebro com isso, inutilmente. Qual é o correto, então? Vamos pensar no nosso presente, aprender das lições do passado, planejando o nosso futuro. Mas nós estamos vivendo o momento presente. Exercitar, concentrar-se no momento presente e não ficar pensando nem passado nem futuro. Será uma ótima maneira de nós, tanto não desgastarmos o nosso cérebro desnecessariamente, quanto focarmos em algo que será proveitoso para nós. Assim, o nosso cérebro não atrofia e nós podemos usar a capacidade dele melhor. Direto ao ponto. Quais são exercícios para o nosso cérebro, para que ele não seja preguiçoso, não atrofie? Faça perguntas regularmente. Segundo exercício, matemática cerebral, calculando, imaginando as coisas como elas acontecem. E o mindfulness, atenção plena em cada momento, não ficar pensando em passado e futuro, mas sim concentrar nas ações que está realizando. Lembrando que esses exercícios devem ser constantes e regulares, no dia devem fazer parte da nossa vida, devem fazer parte do nosso dia a dia. Se faz de quando em quando, uma vez por mês, não adianta. É regular, é constante. Próximo vídeo, nós vamos falar bastante sobre esses exercícios e como vamos tirar proveito deles. Agradecemos mais uma vez a sua atenção. Deixe seus comentários aqui embaixo. Faça perguntas. Se quer fazer perguntas em base pessoal, está aqui o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Agradecemos a atenção de todos e conversaremos então no próximo vídeo.